Hoje vamos tratar do tema psicologia para a área de vendas. A gente tem aqui hoje 8 lições que a psicologia nos ensina sobre o cliente, sobre o processo de vendas. Quando a gente fala psicologia, a gente deve lembrar que a psicologia é um campo de saber bastante amplo. Nele você tem linhas muito diferentes e que concebem o indivíduo, a pessoa, a mente, de formas totalmente diferentes. Por exemplo, a psicanálise aborda o indivíduo de uma forma diferente que o behaviorismo, que o comportamentalismo, né? Então, apesar disso, a gente tirou aqui 8 lições que geram alguma concordância entre essas diferentes correntes da psicologia. São os fatores mais importantes que a gente acredita que o vendedor deve saber sobre o seu cliente, sobre o processo de vendas. Bom, a primeira então dessas lições que a psicologia nos ensina sobre as vendas é a seguinte: para as pessoas, comprar é um prazer. Não pense o processo de vendas como uma luta em que você está brigando com o cliente. Se você vencer, o cliente compra. Se o cliente vencer, ele não compra. Não funciona assim. Se você imaginar como uma luta, você vai ter mais motivo para enfrentar o processo de maneira conflitiva. Na verdade, você tem que colocar ao lado do seu cliente e pensar e olhar e refletir como se fosse ele. A segunda lição que a psicologia nos ensina sobre as vendas é: todo mundo é egocêntrico. Egocentrismo não é uma característica de uma pessoa ou de outra. É claro que se isso é doentio, acaba resultando no narcisismo, que é o egocentrismo exacerbado, exagerado. Mas a gente pode pensar que todo mundo é um pouco egoísta, egocêntrico, por causa dos princípios do prazer. Todo mundo quer uma satisfação, e da autopreservação. Todo mundo quer se manter vivo. A terceira lição da psicologia em vendas é a seguinte: as pessoas valorizam os benefícios de um produto ou serviço, ou seja, aquilo que o produto lhes trará de bom. Não adianta você enfatizar tanto as vantagens de um produto em relação aos produtos concorrentes. Não adianta você enfatizar tanto as características de como o produto ou o serviço é composto. Você tem que imaginar que o cliente quer ver o benefício que ele terá ao adquirir esse produto ou serviço. Faça o cliente, então, imaginar-se usando este produto ou serviço lá na frente e tirando proveitos dele. A quarta lição é a seguinte: as pessoas seguem o comportamento da maioria. É o chamado comportamento de manada, né? Então você tem que trazer testemunhos, depoimentos de outras pessoas que estão comprando aquele produto ou serviço seu. Porque se o cliente percebe que outras pessoas estão comprando, ele imagina o seguinte: então esse produto deve ter alguma qualidade, ou pelo menos, se esse produto for um engano, outras pessoas estarão sendo enganadas comigo. Então é uma forma de pensar, né, de comportamento de manada, de seguir o comportamento líder. Então, se você demonstra que uma pessoa influente ou que uma grande quantidade de pessoas está fazendo uso do produto ou serviço, você aumenta as chances do cliente, de um novo cliente estar, né, afeito ao seu produto. A quinta dica ou a quinta lição que a psicologia nos ensina em vendas é a seguinte: as pessoas são por natureza desconfiadas. As pessoas sabem que o tempo inteiro alguém quer vender algo para elas. Então elas vão imaginar: você é só mais um que quer me enganar, que quer lucrar em cima do meu dinheiro, do meu recurso e da minha atenção que eu estou devotando a você agora. Então você precisa desconstruir essa ideia de desconfiança. Como faz isso? Gerando uma relação de confiança, de segurança, de harmonia, né? De você se mostrar que está do lado do cliente, criando com ele também uma empatia, uma afinidade. Não então como uma luta, como a gente falou, mas sim como um parceiro desse cliente. A sexta lição que a psicologia nos ensina é que as pessoas querem conveniência e facilidade, com base no princípio do mínimo esforço. As pessoas não querem sacrifício, então se você mostra que um produto vai facilitar a vida dela, vai gerar menos esforço para ela no futuro, esse produto tem grande chance de ter uma boa saída. A sétima lição da psicologia é: as pessoas se deixam levar pelo emocional. Principalmente numa venda simples. A gente já abordou a diferença entre venda simples e venda complexa em um outro vídeo. Venda simples é aquela venda que não envolve muitos graus de decisão. Normalmente é uma pessoa física que está naquele momento decidindo se vai comprar ou não.
Essa venda simples, ela é muito intuitiva, muito emotiva. Ela nem sempre é racional. Então o lado emocional vai ter que ser mobilizado. Você, como vendedor, vai ter que trabalhar esse lado emocional, trazendo o quê? A imaginação, contando histórias de sucesso, fazendo o seu cliente imaginar os benefícios no futuro. A oitava e última lição que a psicologia nos ensina é que muitas vezes a razão vem depois da emoção. O que isso significa? Muitas vezes a gente pensa que tomou uma decisão com base em algo racional, quando na verdade essa decisão foi puramente emotiva e o racional entrou depois, só para mentalmente a gente conseguir justificar o porquê daquela decisão. Então, por exemplo, você foi até uma loja enquanto comprador, adquiriu, gostou de um produto e já sabia naquela hora que você iria comprar aquele produto, mas você ainda não tinha racionalizado muito sobre isso. Nos minutos seguintes, ainda durante o processo de vendas, você vai criar as razões para o seu cérebro, né, liberar você para aquela compra. Então, o vendedor tem que estar atento a isso. Ele tem que motivar a venda emocional, a venda intuitiva, né? Mas ao mesmo tempo ele tem que jogar pistas racionais para que o cliente fortaleça dentro de si aquela convicção que a emoção já está dando. Então, pessoal, essas foram as 8 dicas ou 8 principais lições que a psicologia nos ensina sobre o processo de vendas. Se você tirar proveito dessas lições nas suas atividades de vendedor, com certeza você terá melhores resultados e um relacionamento muito melhor com o seu cliente. Muito obrigado pela sua atenção. A gente se encontra numa próxima videoaula.